Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Eu separei aqui os últimos capítulos desse livro muito interessante, que é o A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, e quem mandou isso foi o Emmanuel, né? E a gente verifica aqui no livro que as primeiras edições foram lá na década de 1940. E vejam só como as coisas da espiritualidade, elas são colocadas a muito longos prazos, né? Existe um critério muito efetivo do plano espiritual, sabendo dos acontecimentos e quais as possibilidades das nações, do planeta e de cada um de nós mesmos, né? Dos fatos que vão acontecer no futuro. Então, o plano espiritual tem uma ideia muito forte de todo o planejamento que deve ser feito. Então, eu vou ler aqui esses últimos trechinhos aqui do A Caminho da Luz, né? Eu vou começar aqui no capítulo 24, o Espiritismo e as Grandes Transições, para vocês verem como é bem atual isso que foi escrito lá na década de 1940, 1930, por aí. Restabelecendo a verdade. O Espiritismo vinha desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que não se perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando, de novo, os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz eterna do Evangelho do Cristo. Ou seja, a modificação do mundo tem que começar pela nossa modificação, que isso vai se propagando pelo nosso planeta. Ensinando as leis das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, restabelece o regime da responsabilidade em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores, ou seja, modificarmos os nossos valores. Não se engana com as utopias de igualdade absoluta em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual. E não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, consciente dos imperativos da solidariedade humana, despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e da experiência distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal. Ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito, exaltando das tecnologias extremistas, né? Ou seja, sair dessas situações extremistas, né? Que os tempos de hoje estão mostrando que eles existem, né? Nesses tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impediosos, como os da Rússia, os da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa,
junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo, né? Então, a gente percebe, né, que desde essa época, lá de quando foi psicografado esse livro, lá por volta de 1935, 36, as coisas ainda continuam acontecendo, né? Esses espíritos ainda muito endurecidos continuam a castigar os seus países, né? Mas isso vai mudar, né? Como a gente está vendo no texto. Desde 1870, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja, em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor, nos tempos apostólicos, um período de transformações profundas marca todas as atividades humanas. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs iniciadas no Império de Constantino. Isso foi lá por 300 depois de Cristo. Ano 300 depois de Cristo. Aliado do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios, né? Fazendo uma crítica à Igreja Católica. No século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo. Mas as revelações do além-túmulo descem às almas como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Numerosas transformações são aguardadas, e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 a 1918, a Primeira Guerra, né, foram pródromos de uma luta maior, que não vem de muito longe, e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então a Terra, como aquele mundo longínquo da Capela, né, dos exilados de Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso, né? Então, veja, o que eu quero mostrar é que, desde aquela época, já se falava da transição planetária que hoje está muito forte, né? E hoje estão falando muito forte da transição, né? Mas vejam que lá na época da psicografia desse livro já foi definido pelo plano espiritual. Mas continuando. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida da luz desde o princípio. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, a guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. Continua, né? A Liga das Nações, que hoje é a ONU, né? Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas, ou seja, irmãos contra irmãos, né? No processo da seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. América e o futuro. Embora compelida a participar das lutas próximas pelo determinismo das circunstâncias da sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos por vindouros. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta,
no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Para esse desiderato grandioso, apresta-se o plano espiritual num afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multicelulares. Por isso que muitos de nós que estávamos no continente europeu estamos reencarnando aqui na América, né? Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes da luz, da árvore maravilhosa da civilização do futuro, Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Quando teria começado esse momento? A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque do extremismo, né? Então, para se proteger. Onde os valores morais da humanidade? Onde estão? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino. Barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Convenhamos que o esforço do Espiritismo é quase superior às próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realizações imortais. O Evangelho e o futuro. Um modesto escorço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido a atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital, mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino iluminado de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter intacta, tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-lhes todos os princípios por favorecer doutrinas de violências oficializadas. Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desta época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento dos grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na marcha pelas estradas do conhecimento.
É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia que ligam todos os continentes, países da atualidade, indicando os imperativos da lei da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. Né? E isso ainda continua. Né? É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetraram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha, a cadeira elétrica na própria América, da fraternidade e da concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às supernações do planeta. A Itália não realizou sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente. Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista. Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas explicações coletivas preludiam a época dos últimos raios do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é amparo no mundo deste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das virtudes consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício, ou seja, fica no céu, explode, mas acaba. Toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha e da dor, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém de todos os séculos devem chorar contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue, que rebentarão das nuvens pesadas das suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis dos seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências convindas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos, né? Então, vocês vejam que tudo que foi lido aqui está acontecendo, né? Embora ainda as guerras fratricidas continuem, né? Mas a gente percebe que as coisas se encadeiam de uma forma muito homogênea no plano espiritual. E hoje se está falando muito da transição planetária, que já bem na época do advento do Consolador já se falava, né? Reforçado agora neste livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, por volta da metade do século XX, e agora a gente está vendo com os grandes espíritos
mandando essas informações mais fortes para que nós tenhamos consciência de tudo isso. Bem, eu agradeço a todos e espero que vocês tenham gostado dessas informações, né, que estão nesse livro maravilhoso, A Caminho da Luz. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez, dando início à nossa palestra desta noite, vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. Muitas pessoas nesse momento perguntando, afinal, o que é ser médium? Usualmente, denomina-se médium aquele em que a faculdade mediúnica se mostra de forma ostensiva. Mas é importante saber que todos os seres humanos têm mediunidade em estado latente, como um princípio, uma semente, que poderá ou não desabrochar no curso da existência terrena. Isso está no livro dos médiuns, né? Todos nós somos médiuns. E Herculano Pires completou depois, em um de seus livros, Mediunidade, o nome do livro, ele fala que alguns têm a mediunidade estática, generalizada, e outros têm a mediunidade dinâmica, ostensiva, e que pode também ser mediunidade de trabalho. Então é muito importante compreendermos tudo isso, percebermos em qual tipo de mediunidade nos encaixamos, né? Principalmente quando o médium tem a mediunidade ostensiva, porque é a mais difícil de ser controlada, canalizada, e se ele tem também a questão do compromisso do trabalho mediúnico. Allan Kardec, ele explica que todos os indivíduos são mais ou menos médiuns, né? No sentido de que somos influenciáveis pelas sugestões alheias, podendo estas partir de espíritos desencarnados que nos desejam influenciar, né? Então, nesse sentido, todos nós captamos sensações, nós temos o nosso anjo da guarda, que está ao nosso lado, e essas sugestões elas podem vir de espíritos bons, mas infelizmente também de espíritos necessitados, né? Isso tudo acontece através da sintonia mental, de uma forma espontânea e natural, surgindo na nossa mente como uma ideia, um pressentimento, que também chamamos de intuição, né? Eu tive uma intuição, mas isso pode ter sido sim uma influência de um espírito tentando nos mostrar qual atitude devemos buscar, né? Esses pensamentos, eles podem estar sendo lançados por um espírito desencarnado, e aí nós aceitamos ou não, dependendo do seu livre arbítrio. Vamos falar um pouquinho mais sobre o termo médium, né? A palavra médium. É importante saber que esta palavra significa aquilo que está no meio. Então, ser médium é ser intermediário. Isso é muito importante. Muita gente pergunta, mas o que é ser médium, né? Allan Kardec, ele propôs essa terminologia, inclusive as palavras espiritismo, espírita, para designar coisas novas, trazidas pelos espíritos superiores à humanidade, né?
Então eu posso ser espiritualista, mas não sou espírita. Ser espírita, estudar o espiritismo, é seguir os princípios codificados por Allan Kardec, né? Então nem todo espiritualista é espírita. Isso está ali no início do Livro dos Espíritos, porque foi necessário essa colocação para designar todos aqueles ensinamentos que estavam chegando no momento da terceira revelação, né? Assim, ser médium é ser intermediário, aquele que intermedita a comunicação de um espírito com as demais pessoas. Então, todo aquele que tem uma condição, uma sensação, né, mais ostensiva, ele capta a presença, ele ouve, ele vê, ele é médium, né? Ele tem essa condição de traduzir, de sentir a presença, de ser intermediário mais ostensivo do plano espiritual, ou seja, dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, certo? Então, a eclosão da mediunidade, ela não depende de religião, de idade, de raça ou sexo, né? Muitas criaturas, não conhecendo nada sobre o assunto, que a grande maioria não conhece, né, ficam amedrontadas. Outras temem a responsabilidade, que são inerentes ao exercício mediúnico, e recusam-se a conscientizar-se acerca da sua faculdade. Isso acontece muito, né? Porque as pessoas, elas não têm esse esclarecimento. Então, quando falam para elas que elas são médiums, elas ficam receosas, né? Achando que vão ter que largar tudo da vida, vão ter que se dedicar, já pensam em mil e umas situações, ficam amedrontadas, como ele falou aqui, a responsabilidade, né? Mas porque foi passado a elas uma outra situação. Mas a doutrina espírita, ela nos explica, né, que não renascemos com essa condição por acaso, houve toda uma programação no plano espiritual, e que eu posso educar isso de uma maneira muito natural, equilibrada, que eu posso, através do exercício mediúnico, equilibrar toda essa condição e colocar a benefício de auxiliar, né, no intercâmbio com o plano espiritual. Então, a gente precisa buscar um esclarecimento para que a gente não incorra no erro de não aceitar essa questão mediúnica e deixar de realizar o compromisso que um dia, né, nos foi dado no plano espiritual antes de reencarnarmos. Agora, rapidinho, né, que o nosso tempo é curto, as pessoas também perguntam, como saber se sou médium ostensivo? E existem alguns indícios, né, que caracterizam a presença da mediunidade de forma mais expressiva. E o Espiritismo, ele aclara e orienta todo esse processo, auxiliando o médium, principalmente aqueles que estão começando, né, e possibilitando também o exercício da mediunidade de uma maneira equilibrada e serena, que com o tempo vai lhe trazendo um bem-estar e uma paz interior. Então vamos citar alguns indícios, né? Não são todos e nem sempre acontece da mesma maneira, mas só para vocês terem ideia, né? Se podem questionar. Aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, dinâmica, são portadores de alterações emocionais súbitas. O Divaldo tem no livro dele, Mediunidade, Encontro com o Divaldo, ele fala, é muito engraçado, né?
que ele fala que o médium, ele no velório ele chora mais que a viúva e no casamento ele chora mais que a noiva, né? Ou seja, é tudo muito intenso. Então, de repente vem aquela vontade de chorar que a gente não sabe de onde que vem. Essas alterações emocionais muito intensas, elas demonstram uma sensibilidade maior, né? Tem pessoas que, por exemplo, vê um filme e chora, né? A gente chora quando vê um filme, dependendo de um drama, e outros que nem não soltam uma lágrima, né? É um exemplo assim, o médium ostensivo ele é muito sensível, porque ele é uma antena, né? Uma antena captadora, o tempo todo ele está captando coisas boas e, infelizmente, também coisas ruins. E ele tem que lidar com tudo isso, né? Não pode absorver, ele tem que sentir a sensação e saber controlar. Então, são alterações emocionais constantes. Completando o que eu falei, acentuada sensibilidade emotiva, vidências, necessidade compulsiva e inoportuna de escrever ideias que não lhe são próprias. Vejam, são vários exemplos, né, de que pode dar indício de que eu tenho uma mediunidade ostensiva. Calafrio, sensação de formigamento nas mãos, na cabeça, mal-estar em determinados ambientes ou em presença de certas pessoas, sensações de enfermidades inexistentes, tá vendo? Tudo isso são sensações que a questão mediúnica nos traz. Esses sintomas, eles podem surgir de forma associada com maior ou menor intensidade, às vezes prevalecendo um ou outro, ou vários, conforme a condição espiritual do indivíduo, tá? Mas que fique bem claro para todos que alguns desses sintomas citados, né, que nós falamos, podem ocorrer sem que seja necessariamente um sinal de predisposição mediúnica, né? Então, isso tem que ser avaliado. Essas sensações, elas têm que ser constantes para a gente poder definir que realmente há uma mediunidade ostensiva que acontece com aquela pessoa. Agora, um ponto importante que nós gostaríamos de esclarecer, né? Que mediunidade não é doença. E também não deve ser encarada como um privilégio ou como uma sobrecarga de responsabilidade de tal teor que somente os poucos conseguirão levá-la adiante. Nós temos essas três situações quando a pessoa ela chega a um centro espírita com todas aquelas sensações muito desequilibrada, por já estar há muitos anos tendo essas sensações que nós citamos, né? Então ela acha que é uma coisa ruim, que é uma doença, que ela quer se livrar de tudo isso, né? Ou senão ela se pode achar privilegiada, nossa, eu sou médium, eu sou intermediário, né? Da espiritualidade, achar que é um privilégio. Ou também a questão de se assustar. Nossa, eu vou ter que ter um compromisso para o resto da vida, vou ter que desistir de toda a minha vida particular. Então, não é nenhuma das três situações. Tá? O desabrochar da mediunidade, ele representa para o ser humano um horizonte novo que se abre para ele. É um chamamento, um convite, a fim de que se volte para o bem, que desperte para as realidades maiores da vida. É uma responsabilidade, sim, mas sendo vivenciada com seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de benefícios, em primeiro lugar para o próprio médium. Tá? Então nós sabemos através de toda a literatura espírita que é uma grande oportunidade que Deus nos concede na espiritualidade quando estamos nos preparando para reencarnar.
É-nos dada essa opção. Você renascerá como médium ostensivo, devido aos grandes erros que cometeu. Deus nos dará uma oportunidade de resgatar esses débitos de uma maneira mais tranquila, colocando a sua sensibilidade para trabalho em favor de todos os que sofrem. Então é um convite para que a gente busque o bem. É isso. E se nós aceitarmos e colocarmos em prática, receberemos muito, como ele falou aqui. Será uma fonte de benefícios da nossa encarnação, né? O problema é que às vezes as pessoas têm uma impressão distorcida acerca do espiritismo, né? Pelo que a sociedade e a mídia falam, ou seja, pessoas que são médiuns, mas que na verdade não são espíritas, e que se utilizam da sua faculdade para aparecerem, para divulgarem suas produções mediúnicas, mas que não têm as características espíritas verdadeiras, né? Então, infelizmente, esses exemplos que não são voltados para fins sérios, complica, né? Faz com que as pessoas não entendam o verdadeiro significado da mediunidade. Mas é isto, né? Se você apresenta as características que nós mencionamos, se o que lhe está acontecendo se encaixa nesses pontos relacionados, é provável que a mediunidade lhe esteja sinalizando a busca de uma nova vida, de um caminho novo, espiritualizado, para que você encontre, enfim, o sentido transcendente da vida terrena. Então, busque esclarecimento, busque na doutrina espírita as respostas. A Sueli Caldas Schubert, ela coloca uma frase, vejam que bonito, né? O que ela fala da mediunidade. A mediunidade não veio em minha vida por acaso. É um compromisso que assumi perante a espiritualidade maior. É como um convite para reavaliar tudo o que fiz até hoje e recomeçar em bases espiritualizadas e seguras, descobrindo, através do intercâmbio com os seres invisíveis, um novo caminho para ser feliz. Essa descrição está resumida e belíssima, e que sirva para todos nós, né? Até aqueles que estão há muito tempo já estudando, vivenciando, trabalhando, colocando a sua mediunidade ostensiva, seja psicografia, psicofonia, doutrinária, de passe. Lembrar que esse compromisso não veio por acaso, né? Foi nos dado por Deus, nós concordamos e aceitamos esse compromisso, assumimos, como ela falou aqui, perante a espiritualidade maior. E sabemos que isso é uma oportunidade bendita para nós resgatarmos os nossos débitos do passado, que são muitos, e recomeçar, né? É uma nova oportunidade que Deus nos dá, e como ela termina, um novo caminho para sermos realmente felizes. Então fica aqui a nossa reflexão desta noite, e encerrar com a nossa prece, né? E com muita gratidão a Deus, confiando na proteção divina, na atuação dos benfeitores amigos, quando nos ligamos a uma casa como essa, quando realizamos e participamos de todos os trabalhos que nelas acontecem,
estamos ligados a muitos espíritos amigos que estão o tempo todo a nos auxiliar. Mas, lembrando, né, estamos a serviço da caridade e temos que orar e vigiar, porque é claro que sofreremos influências negativas, né, querendo nos desvirtuar, mas também temos toda a assistência espiritual. Jamais tenhamos dúvida disso. Agora cabe a nós nos cuidarmos, estudarmos, estarmos atentos e sempre, sempre pedindo a Deus que nos proteja e que o amor esteja sendo desenvolvido em nossos corações. Que a tua paz envolva todos os médiuns, trabalhadores, não só da casa de Fabiano, mas de todos os centros espíritas, né? Que a paz se faça e que todos possam sentir o quanto importante é esse intercâmbio com o plano espiritual, o quanto nos tem consolado os corações, o quanto podemos ajudar aqueles espíritos que desencarnam em situações dolorosas. É uma oportunidade muito bela. Mesmo sendo tão imperfeitos, Deus nos concedeu a oportunidade de aprender através da questão mediúnica. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus e que possamos retornar à pátria espiritual, podendo dizer: eu cumpri a missão, a oportunidade que me foi concedida. E que Deus nos abençoe. Que assim seja.